Era uma quinta-feira à tarde, e a Viviane não desengatou a chamada. Era o erro que a ia destruir. Não eram os diamantes que usava para disfarçar a fome, nem o sorriso angelical que praticava no espelho. Não era o vestido de seda que já esperava, impecável, na suíte de hóspedes, como uma promessa de poder. Tudo isso podia ter enganado a família, os criados, os convidados, até os jornais que já a preparavam para ser a futura senhora Virelli. Mas o telefone continuou aberto. E do outro lado daquela linha silenciosa, o Dominique Virelli ouvia. Ouviu do banco de trás de um SUV preto, estacionado à beira do porto de Newport. A sua expressão era indecível, a mão pousada imóvel sobre o joelho, enquanto a chuva deslizava pelas vidraças escuras como veias de prata. Os seus homens não diziam nada. Ninguém falava quando Dominique estava a ouvir assim. Ninguém se atrevia a respirar muito alto perto de um homem cujo silêncio podia acabar vidas. Pelo altifalante, a voz da Viviane mudou. Minutos antes, ela tinha soado doce. A sua mãe está a descansar. Querido, tinha dito. A Marin está com ela. Amanhã à noite, tudo estará perfeito. Depois, ouviu-se um clique suave. O som descuidado de um telefone a ser pousado numa mesa. A Viviane pensou que a chamada tinha acabado. Não tinha. O Dominique ouviu uma porta a fechar. Ouviu o farfalhar tênue da seda. Ouviu o zumbido suave da máquina de respiração da sua mãe. E então, ouviu outra voz. Marin Hayes, a cuidadora da sua mãe. Eu não vou mentir por si, disse ela. Pela primeira vez naquela tarde, o Dominique mexeu-se. Levantou os olhos. A Viviane riu, mas não havia nada de belo na sua gargalhada. Agora vai, disse ela. Amanhã à noite, quando Dominique pedir a bênção da mãe, vai dizer-lhe que a Isabela me aceita. Ela não o aceita a si. Ela não pode falar, mas pode responder. E você é a voz dela. O tom da Viviane tornou-se frio o suficiente para cortar vidro. Por isso, vai fazê-la dizer sim. Houve uma pausa. O Dominique quase conseguia ver a sala na sua mente. A sua mãe, sentada junto à alta janela arqueada, de frente para o Atlântico cinzento. O cabelo prateado preso num coque baixo, o seu estrado de escrita no colo, as mãos cansadas a tremer de fúria. Mas ninguém se tinha dado ao trabalho de ler. Ele conseguia ver a Marin de pé ao lado dela, nesse simples vestido de cuidadora azul marinho, o corpo suave e enrijecido pelo medo, os caracóis escuros presos de qualquer maneira porque ela nunca tinha tempo para si. E então, a Viviane disse a frase que tornou o ar dentro do SUV letal. A não ser que queira que o seu filho desapareça da escola amanhã. Um dos guardas do Dominique olhou para ele. O Dominique não retribuiu o olhar. Manteve o seu olhar fixo no telefone. A Viviane continuou, mais suave agora, quase divertida. Mochila azul, inalador vermelho preso ao bolso lateral. Ele espera perto do portão lateral, porque gosta de ver o cão dos vizinhos por cima da cerca. As crianças são muito fáceis de encontrar quando as mães são previsíveis. Ouviu-se um pequeno som, não um grito. A Marin não gritou. O Dominique já tinha reparado nisso nela. Ela era o tipo de mulher que engolia a dor antes que ela se tornasse barulho. O tipo que tinha aprendido que a sobrevivência, muitas vezes, significava não dar aos cruéis a satisfação de verem exatamente onde tinham magoado. Mas ele ouviu a sua respiração falhar, e algo dentro dele ficou quieto de uma forma que assustou os homens ao seu lado mais do que a fúria teria assustado. A Viviane continuou a falar. Se me expuser, direi que entendeu mal a Isabela. Direi que plantou o medo na cabeça dela. Direi que uma serva solitária queria sentir-se importante numa casa onde não pertence. A sua voz baixou. O Dominique vai acreditar na sua noiva antes de acreditar numa mulher contratada com contas para pagar. Você não o conhece, sussurrou a Marin. Você é que não, disse a Viviane. E então, o som de madeira a ser retirada. O Dominique reconheceu aquele som, o estrado de escrita da sua mãe. A voz da Viviane tornou-se cruel. Nua, triunfante. Chega de mensagenzinhas. Chega de avisos. Amanhã. Sente-se aí e deixe a Marin salvar o filho dela, dando-me o que eu quero. O silêncio que se seguiu não estava vazio. Estava cheio de ruína.
E então, a Viviane ofegou. Um segundo depois, o Dominic ouviu-a sussurrar o seu nome. Dominic! Ele desligou a chamada. O ecrã ficou preto na sua mão. Durante um longo momento, ninguém no SUV se moveu. Lá fora, as luzes do porto cintilavam através da chuva e do nevoeiro. Um sino de iate tocou algures à distância. Newport parecia pacífica num tempo como este. Dinheiro antigo, guardado atrás de portões de ferro. Mansões no penhasco a brilhar contra um céu tempestuoso. Mas por baixo dessa superfície polida, o mundo do Dominique Virelli tinha acabado de mudar. A sua noiva tinha ameaçado uma criança. A sua mãe tinha sido encurralada no silêncio dentro da sua própria casa. E a Marin Hayes estava entre eles, sozinha. O Dominic entregou o telefone ao Carlo, o seu guarda mais antigo. Elias, disse calmamente. 9 anos, academia, mochila azul, medicamentos para asma no bolso lateral. A cara do Carlo mudou. Chefe, vá para a escola antes dos homens da Marinha o fazerem. Sim, senhor. Sem alarido, sem pânico. Ninguém toca no rapaz. O Carlo já estava a abrir a porta antes do Dominic acabar de falar. O Dominic virou-se para o motorista. De volta à mansão. O motorista afastou-se do passeio. Só então o Dominic olhou para a chuva novamente. O seu reflexo olhava de volta da janela escura. Fato preto, olhos escuros, rosto controlado, o tipo de rosto que os homens temem porque não revela nada. Mas por baixo da calma, algo antigo e brutal abriu-se dentro dele. Ele tinha construído muros à volta da sua mãe após o ataque que lhe roubou a voz. Tinha enchido a mansão com guardas, médicos, câmaras, fechaduras, especialistas caros, silêncio caro. Tinha acreditado que o dinheiro podia tornar uma sala segura. E, ainda assim, uma mulher que usava o seu anel tinha chegado à sua mãe primeiro. Pior, tinha chegado a ela porque o Dominic confiara na beleza quando devia ter confiado no medo. Quando o SUV subiu a estrada privada para a propriedade Virelli, o céu escurecera sobre os penhascos. A mansão erguia-se das rochas como um palácio de pedra construído para segredos. Colunas brancas, portões de ferro pretos, lanternas a brilhar na chuva, ondas a arrebentar muito abaixo contra a costa irregular. O tipo de casa que as pessoas fotografavam de barcos turísticos e sobre a qual sussurravam depois. O tipo de casa em que ninguém entrava, a não ser que o Dominic o permitisse. A Marin Hayes tinha entrado 6 meses antes, pelo portão dos criados, com uma mala de segunda mão, olhos cansados e um currículo dobrado com demasiado cuidado na mão. Não parecia alguém que pertencesse àquela casa. Foi por isso que o Dominic se lembrou dela. Na primeira manhã em que a viu, ela estava parada à porta do quarto da sua mãe, com uma chávena de chá numa mão e um pequeno quadro de alfabetos na outra. Era uma mulher mais curvilínea, macia nos quadris e na barriga, com olhos castanhos quentes que evitavam os dele até ela perceber que evitá-lo a fazia parecer assustada. Então, ela forçou-se a encontrar o seu olhar. A maioria das pessoas baixava a cabeça perto do Dominic. A Marin olhou para ele como se estivesse assustada. Sim, mas não vazia. A sua mãe, Isabella Virelli, sentava-se junto à janela com o seu chale azul, observando ambos. Ela entende a minha mãe? Tinha perguntado Dominic. A empregada de limpeza tinha respondido. Ela diz que sim. Eu não digo que a entendo, corrigiu a Marin. Digo que estou a aprender como ela escolhe falar. O silêncio instalou-se na sala. Uma criada atrás dela olhava para o chão. Um dos guardas do Dominic mudou de peso, à espera de ver se a nova cuidadora tinha acabado de assinar a sua própria demissão. O Dominic olhou para Marin durante um longo segundo. E então, a sua mãe bateu 2 vezes no braço da cadeira. Sim, isso tinha sido suficiente. A partir daí, a Marin tornou-se a única pessoa na casa que a Isabella permitia consistentemente perto dela. Ela aprendeu que 2 toques significavam sim. Um toque significava não. Um dedo pressionado na cruz de prata na garganta da Isabella significava que alguém estava a mentir. Um punho fechado significava dor. Os seus olhos a desviarem-se para a porta significavam que ela queria privacidade. Um piscar de olhos lento significava que uma memória a tinha encontrado. Uma mão pousada no cobertor
significava exaustão. O Dominic viu a Marin aprender a língua da sua mãe com uma paciência que ele já não sabia existir naquela mansão. Ela nunca apressava a Isabela, nunca falava por cima dela, nunca tratava o silêncio como ausência. E o Dominic, que tinha passado anos a comandar salas com algumas palavras silenciosas, começou a entender que tinha falhado o único silêncio que mais importava. No início, disse a si mesmo que a sua atenção pela Marin era prática. A sua mãe confiava nela. Isso tornava a Marin importante, nada mais. Mas depois começou a notar pequenas coisas que não tinha razão nenhuma para notar, como a Marin usava os mesmos sapatos pretos até os saltos cederem, como ela trazia o seu próprio almoço em recipientes amarrados com elásticos, como ela sorria para a sua mãe com ternura cansada, e perdia o sorriso no momento em que entrava no corredor, como ela nunca aceitava presentes da cozinha dos criados, a não ser que alguém insistisse para ela levar sobras para casa para o Eli. Eli, o filho dela. O Dominic já tinha ouvido falar do rapaz antes de o conhecer. A Marin nunca falava de si, mas falava do Eli quando a Isabela perguntava sobre ele através do quadro. 9 anos. Adorava documentários sobre o oceano. Odiava cebolas. Fazia perguntas demais. Chamava a mansão o castelo onde ninguém ri. O Dominic quase sorriu quando ouviu isso. Quase. E então, a Viviane chegou. A Viviane Maro era o tipo de mulher que os homens confundiam com o destino, porque ela sabia entrar numa sala como se tivesse sido construída para ela. Ela vinha de uma velha família criminosa, vestida em fundações de caridade e conselhos de arte europeus. O seu pai controlava portos, o seu tio controlava juízes, os seus primos controlavam homens que usavam luvas por razões que ninguém educado perguntava. Um casamento entre o Dominic Virelli e a Viviane Maro uniria duas famílias que desconfiavam uma da outra há 20 anos. Acalmaria uma guerra, seguraria as rotas portuárias, faria com que cada inimigo em Rhode Island pensasse 2 vezes antes de agir contra qualquer um dos nomes. Era o que todos diziam. O Dominic sabia que não devia acreditar em paz simples. Ainda assim, concordara com o noivado porque o seu império estava cansado, os seus homens inquietos, e a sua mãe tinha estado demasiado quieta por demasiado tempo. Disse a si mesmo que o casamento era estratégia. A Viviane era bonita, educada, composta, útil. Não exigia ternura dele. Parecia contente com o poder. E quando ela beijou a bochecha da Isabela à sua frente e a chamou de Mamãe Isabela, o Dominic permitiu-se a coisa mais pequena e perigosa: alívio. Ele queria paz na sua casa. Queria acreditar que uma mulher podia sentar-se ao lado da sua mãe sem se tornar outra ameaça que ele teria de destruir. Mas a Isabela nunca tocou na Viviane de bom grado. O Dominic viu isso tarde demais. A Marin viu isso no primeiro dia. A Viviane viu a Marin ver isso. Foi quando a guerra entre elas começou. Não com gritos, não com ameaças no início, mas com pequenas crueldades. A Viviane afastava o copo de água 2 centímetros a mais da mão da Isabela. Perguntava a Marin, na frente de outros, se mulheres do seu tamanho se cansavam mais facilmente. Tocava no braço do Dominic sempre que a Marin traduzia a recusa da Isabela, como para lembrar à sala quem usava o anel. E quando o Dominic saía, o sorriso da Viviane desaparecia como uma máscara removida após uma performance. É muito devota, disse ela uma vez a Marin, enquanto a Isabela estava sentada rigidamente junto à lareira. Ela merece devoção, disse a Marin, dobrando um cobertor. Ela é cuidada. Há uma diferença. Cuidado. Os olhos da Viviane afiaram-se. Em casas como esta, as mulheres que se acham moralmente superiores geralmente descobrem que são apenas substituíveis. A Marin não disse nada. Tinha aprendido há muito tempo que nem todas as batalhas eram ganhas respondendo. Antes da mansão, a sua vida tinha sido menor e mais dura. Tinha crescido em cima da lavandaria da sua tia em Fall River, Massachusetts, onde os canos rangiam no inverno e o dinheiro acabava sempre antes do mês. A sua mãe limpava escritórios à noite. O seu pai saiu quando a Marin tinha 12 anos e regressou apenas 2 vezes. Uma para pedir dinheiro. Uma para pedir um carro emprestado que nunca devolveu. Aos 25 anos, a Marin tinha construído uma vida calma com sacrifícios comuns.
Trabalhava num centro de cuidados para idosos. Partilhava um apartamento com a sua irmã mais nova, Laia. Tinha estado noiva uma vez de um homem chamado Andrew, que gostava da sua suavidade até ela se tornar inconveniente. Gostava da sua bondade até ela lhe pedir algo. Então, Laia morreu num acidente de carro numa estrada molhada perto de Providence, deixando para trás um rapaz com cabelo escuro e pulmões demasiado frágeis para o inverno. Todos tinham conselhos. O seu noivo disse-lhes que podiam ajudar à distância. A mãe dele disse-lhe que a maternidade arruinaria a sua figura, a sua liberdade, as suas perspectivas de casamento. Um assistente social perguntou se ela tinha considerado outras colocações familiares. A Marin levou Eli para casa. Andrew foi-se embora. A Marin chorou uma vez na casa de banho, enquanto Eli dormia numa cesta de roupa suja forrada com toalhas, porque ela ainda não conseguia pagar um berço. Depois, lavou o rosto, aqueceu a mamadeira dele e tornou-se mãe sem pedir permissão ao mundo. A partir daí, o amor tornou-se algo que ela media pelo que exigia. Se um homem a queria, mas não o Eli, queria a mulher errada. Se um emprego pagava bem, mas a tratava como se não tivesse coluna vertebral, ela ficava até o aluguer ser pago, depois saía. Se o mundo zombava do seu corpo, da sua idade, dos seus olhos cansados, ela deixava-o falar. Os inaladores do Eli importavam mais do que as opiniões de estranhos. A mansão Virelli pagava melhor do que qualquer lar de idosos. Por isso, ela ficou, mesmo quando os portões a deixavam nervosa. Mesmo quando os guardas olhavam demasiado de perto, mesmo quando a presença do Dominic Virelli transformava cada corredor numa respiração suspensa, ela ficou pelo Eli. E então, a Viviane descobriu isso. O primeiro carro preto apareceu em frente a St. Anne's numa terça-feira. A Marin notou-o quando foi buscar o Eli. Um sedã preto fosco com matrícula de Rhode Island. Um homem de óculos escuros sentado lá dentro, embora o céu estivesse nublado. Ele observava o portão da escola com a paciência preguiçosa de quem é pago para não desviar o olhar. A Marin segurou a mão do Eli com demasiada força. Ai, disse o Eli. Mãe, desculpa. Meu querido, está zangado? Não. Aquela foi a primeira mentira. Até quinta-feira, o carro tinha aparecido mais 2 vezes. E até a tarde de quinta-feira, a Viviane já tinha dito o nome do Eli. Agora, enquanto Dominic entrava na mansão pela porta principal, a Marin ainda estava no andar de cima, no quarto da Isabela, a tentar não tremer. A Viviane tinha saído 20 minutos antes, depois de ter descoberto a chamada. Ela não gritou. Isso assustou a Marin. Gritar significava pânico. Silêncio significava planeamento. A Isabela estava sentada junto à janela com o estrado de escrita de volta no colo. As suas mãos tremiam enquanto escrevia uma palavra. Eli. Eu não sei, sussurrou a Marin, ajoelhada ao lado da cadeira dela. A cara da Isabela mudou, não com pena, mas com uma fúria tão pura que parecia dar força ao seu corpo frágil. Ela bateu uma vez no estrado. Não, disse a Marin, com a voz a falhar. Eu sei. Eu devia ter contado a ele. A Isabela ergueu uma mão trêmula e tocou na bochecha da Marin. Depois escreveu lentamente. Boa mãe, com medo. A Marin cobriu a boca. Durante dias, tinha se odiado por ter medo. Mulheres com medo pareciam sempre fracas por fora. Mas a Isabela, que tinha sobrevivido ao tipo de violência que rouba a fala ao corpo e a segurança à alma, entendia o medo de outra forma. Medo não era fracasso. Medo era o corpo a tentar manter o amor vivo. Ouviu-se uma batida à porta. A Marin levantou-se rapidamente. O Dominic entrou sem guardas. Só isso já lhe revirava o estômago. Ele vinha sempre sozinho para a mãe. Mas esta noite, ele não parecia um filho a visitar. Parecia uma tempestade que tinha aprendido boas maneiras. O seu casaco preto estava úmido de chuva. O seu cabelo escuro, ligeiramente molhado. O seu rosto estava calmo de uma forma que tornava a sala mais fria. Os olhos da Isabela encontraram os dele. O Dominic parou a meio caminho da cadeira dela por um segundo. Ninguém se moveu. E então, ele ajoelhou-se em frente à sua mãe e inclinou a cabeça. Mamã, disse ele, a voz baixa. Eu ouvi. A Isabela fechou os olhos, não de alívio,
de dor. O Dominic pegou na mão dela. Ouviu o suficiente. A Marion ficou perto da janela, incapaz de respirar corretamente. O Dominic olhou para ela. Havia raiva nos seus olhos, mas não dirigida a ela. Isso quase piorava tudo. "O seu filho está seguro", disse ele. As palavras atingiram a Marion com tanta força que ela agarrou-se à moldura da janela. "O quê? O Carlo está na escola dele. O Eli está com a diretora. Ninguém o vai entregar a ninguém, a não ser a si ou aos meus homens." "Os meus homens." A sua voz afinou antes que ela pudesse parar. O medo tornava-a ousada. "Ele é uma criança, não um pacote a ser assegurado." O Dominic manteve o seu olhar. A maioria dos homens no seu mundo teria punido aquele tom. Ele não o fez. "Reescreva", disse ele. A resposta desarmou-a. Ele levantou-se lentamente. "Vai ligar a ele você mesma. Vai falar com ele. E então vai contar-me tudo o que a Viviane fez nesta casa." Os lábios da Marion separaram-se, mas nenhum som saiu. O Dominic olhou para sua mãe, depois de volta para ela. "Não porque eu ordeno", disse ele. "Porque falhei em ver o que aconteceu debaixo do meu teto, e não vou falhar novamente." A chamada telefônica com o Eli foi curta, demasiado curta. A sua voz pequena soou pela linha, confusa, mas alegre. "Mãe, um homem alto e assustador, comprou-me um sanduíche." A Marion fechou os olhos. "Estás bem?" "Sim. Ele disse que estavas ocupada e que eu devia ficar com a irmã Margaret até ligares outra vez." "Bom, fica aí. Não saias com ninguém." "É por causa da senhora dos brincos brilhantes?" perguntou Eli. O sangue da Marion gelou. "Que senhora?" "Aquela que perguntou se eu era o seu filho ontem. Ela cheirava a flores, mas não a flores boas." Os olhos da Marion abriram-se. O Dominic estava a observá-la. O seu rosto não mudou, mas o ar à volta dele sim. "Eli", disse ela cuidadosamente. "Ouve-me. Estás seguro. Amo-te. Fica com a irmã Margaret." "Ok. Amo-te também." Quando a chamada terminou, a mão da Marion não parava de tremer. O Dominic estendeu a mão para ela, depois parou antes de a tocar. Aquele quase toque ficou no espaço entre eles como um fósforo, ainda não aceso. "Conta-me", disse ele. E então ela contou. Não de forma limpa, não corajosa. A verdade saiu dela em pedaços partidos. A Viviane a mover o estrado. A Viviane a sussurrar ao ouvido da Isabela. A Viviane a perguntar se os sinais da Isabela podiam ser mal interpretados. O carro preto, o portão da escola, as ameaças, a forma como a Isabela tentou avisá-lo tocando na sua cruz repetidamente enquanto a Viviane sorria ao seu lado. O Dominic ouviu sem interromper. Apenas uma vez o seu controlo vacilou. Quando a Marion disse que ela chamou a sua mãe um fardo silencioso, o Dominic virou-se e colocou uma mão contra a parede. Por um momento, ele pareceu menos um chefe da máfia do que um homem a conter algo violento o suficiente para assustar até ele mesmo. A Isabela bateu 2 vezes. O Dominic virou-se. A sua mãe ergueu o estrado com grande esforço. "Não é culpa da Marion." O Dominic leu. A sua mandíbula apertou-se. "Eu sei." "Devia culpar-me um pouco", sussurrou a Marion. Mente quando perguntou se a sua mãe estava cansada. Ela não estava cansada, estava aterrorizada. "Sim", disse o Dominic. A palavra magoou. Depois acrescentou. E a Viviane sabia onde o seu filho esperava depois da escola. Os olhos da Marion arderam. "Eu pensei que se sobrevivesse mais um dia, conseguiria encontrar uma saída. As mulheres não deviam ter de sobreviver dentro da minha casa." "Não", disse ela, baixo mas agudamente. "Não deviam." O silêncio que se seguiu foi perigoso de outra forma. O Dominic olhou para ela como se ela o tivesse atingido em algo mais profundo do que o orgulho. E então, a Isabela bateu no estrado. "Amanhã." O Dominic virou-se para a mãe. "Sim", disse ele. "Amanhã." A Marion compreendeu e afastou-se. "Não." O Dominic olhou para ela. "Queres expor a Viviane no jantar? Eu quero que a minha mãe fale. Ela vai atrás do Eli outra vez. Você não sabe disso." O Dominic aproximou-se. A Marion forçou-se a não recuar. Embora todos os instintos lhe dissessem que homens como ele não eram seguros quando se aproximavam demasiado, ele cheirava levemente a chuva, couro e fumo.
A sua presença enchia a sala, até mesmo as sombras pareciam pertencer-lhe. Eu sei exatamente que tipo de mulher é a Viviane agora, disse ele. Isso torna-a menos perigosa. Não, sussurrou a Marin. Isso torna-a desesperada. Algo como aprovação passou pelos seus olhos. Você entende o perigo melhor do que a maioria dos homens que emprego. Eu entendo mães, disse ela. E eu entendo mulheres que sorriem enquanto escondem facas. O olhar do Dominic desceu brevemente para suas mãos trêmulas. Desta vez, ele tocou-lhe, apenas 2 dedos sob o pulso dela. Estabilizando o pulso que atraía, a Marin congelou. O toque não era romântico. Não ainda. Era demasiado controlado, demasiado cuidadoso, demasiado consciente de tudo o que ele podia ser e de tudo o que ela temia. Mas era a primeira vez em anos que alguém poderoso a tocava como se ela não fosse algo a ser movido, usado ou descartado. O seu filho está sob a minha proteção, disse o Dominic. Eu não pedi isso. Não, você mereceu-o quando protegeu a minha mãe. Eu protegia porque ela merecia. É por isso que você mereceu. A Marin desviou o olhar primeiro. Odiava o quanto queria acreditar nele. Na manhã seguinte, a mansão acordou como um teatro antes de uma tragédia. Floristas chegaram ao amanhecer com rosas brancas e hortênsias azuis. Criados carregavam travessas de prata pela entrada de serviço. Guardas verificavam as listas de convidados 2 vezes. Homens em fatos escuros caminhavam pelos jardins debaixo de guarda-chuvas, falando em microfones escondidos. O salão de jantar cintilava com candelabros, pratos com bordas douradas, copos de cristal e velas suficientes para fazer cada mentira parecer sagrada. A Viviane movia-se por tudo isso num vestido de seda creme, o cabelo perfeitamente penteado, o seu sorriso suave o suficiente para fazer as pessoas tolas perdoarem quase tudo. Quando entrou no quarto da Isabela, a Marin estava a fechar o fecho de prata na garganta da velha senhora. Os olhos da Viviane encontraram a Marin no espelho. Como está o Ellie? Perguntou a Viviane. Os dedos da Marin pararam por meio segundo. O olhar da Isabela afiou-se. Seguro, disse a Marin. O sorriso da Viviane vacilou. Por agora, disse a Marin, virando-se. Seguro, Zela repetiu. E desta vez a palavra tinha aço nela. A Viviane ficou ali. Era inteligente o suficiente para sentir que algo tinha mudado, mas arrogante o suficiente para acreditar que o medo voltaria quando necessário. Deu um passo em frente em direção a Isabela e tocou no ombro da velha senhora. Esta noite será linda, disse ela. Tudo o que tem de fazer é sentar-se aí e deixar a sua cuidadora falar por si. A Isabela levantou um dedo e bateu uma vez no braço da sua cadeira. Não. Os olhos da Viviane brilharam. Ainda assim, disse ela sorrindo. A teimosia não é elegante à sua idade. A Marin moveu-se entre elas antes que pudesse pensar melhor. Ela precisa de descansar antes do jantar. A Viviane olhou para o corpo dela primeiro, depois para o rosto. Um insulto lento, sem palavras. Você esquece o seu lugar. O coração da Marin bateu forte. Durante anos, essa frase tinha funcionado nela. Empregadores diziam-na com palavras mais pequenas. Homens diziam-na com bocas mais suaves. Mulheres ricas diziam-na com perfume e pena. Mas algo tinha mudado quando Dominic ouviu a chamada. Não. Não porque ele a ouviu. Porque a Marin se tinha ouvido a dizer não antes de saber que alguém poderoso estava a ouvir. Eu sei o meu lugar, disse ela. O sorriso da Viviane desvaneceu-se. A Marin abriu a porta. E ele não está abaixo de si. Por um segundo agudo, a Viviane pareceu feia. De então, ouviram-se passos no corredor. O Dominic entrou. O rosto da Viviane transformou-se instantaneamente. Querido, disse ela, estendendo a mão para ele. O Dominic olhou para a mão dela antes que ela tocasse na sua manga. Ela parou. Foi um momento minúsculo, mas a Marin viu-o. A Isabela viu-o. A Viviane viu que eles o viram. O Dominic passou pela sua noiva e ajoelhou-se em frente à sua mãe. Mamã, disse ele. A Isabela tocou no rosto dele. Ele fechou os olhos. Eu devia ter ouvido antes, disse ele baixo. Esta noite, ninguém fala por si, a não ser que você escolha.
Nem a Maureen, nem eu, ninguém. Os olhos da Isabela encheram-se de lágrimas. Ela estendeu a mão para o estrado. A Maureen colocou-o no colo dela. A Isabela escreveu lentamente. Rapaz, seguro. O Dominic acenou com a cabeça. Sim, o Eli está seguro. E então a Isabela escreveu outra palavra. Viviane. O rosto do Dominic endureceu. Esta noite, disse ele. A Viviane soltou uma pequena gargalhada, muito tênue para ser convincente. Isto é algum drama familiar privado de que eu deveria saber? O Dominic levantou-se. A sua voz estava calma. Não, vai ouvir com todos os outros. Ao pôr do sol, a tempestade tinha regressado. A chuva batia nas altas janelas do salão de jantar, enquanto os convidados chegavam debaixo de guarda-chuvas pretos. A família Amaro veio vestida com a arrogância do dinheiro antigo. O pai da Viviane com uma bengala de prata de que não precisava. A sua mãe com pérolas na garganta. Os seus irmãos a sorrir como lobos convidados para dentro. O lado Virelli observava-os sem calor. Todas as alianças na sala tinham um preço. Todos os sorrisos tinham uma lâmina por trás. A Maureen entrou, acompanhando a Isabela, uma mão nas costas da cadeira de rodas. O estrado de escrita pousado no colo da Isabela. Ela usava um simples vestido verde escuro. O Dominic tinha mandado entregá-lo naquela tarde, depois de ouvir uma das criadas sussurrar que o uniforme da Maureen não era apropriado para o jantar. A Maureen quase o recusou. Depois viu a Isabela bater 2 vezes em aprovação. O vestido assentava-lhe de formas a que não estava habituada a deixar que a roupa assentasse. Não escondia o seu corpo. Honrava-o. Tecido suave na cintura, mangas que emolduravam os braços. Um decote modesto, mas elegante. Quando se olhou no espelho, viu uma mulher que ainda parecia cansada, ainda parecia assustada, mas já não parecia invisível. O Dominic viu-a quando ela entrou. O seu olhar parou. Não muito tempo. Tempo suficiente. A Maureen sentiu-o como calor do outro lado da sala. A Viviane viu isso também. Os seus dedos apertaram o copo de champanhe. O jantar começou com mentiras educadas. Brindes à unidade, à família, ao futuro, à paz. A Maureen ficava atrás da cadeira da Isabela, a ouvir pessoas poderosas falar de lealdade, enquanto esperava que o silêncio de uma mulher fosse explorado. O Dominic sentava-se à cabeceira da mesa. Expressão indecível. A Viviane sentava-se à sua direita, radiante em marfim. Um anel cintilava no seu dedo. O anel de noivado Virelli, um diamante negro rodeado por pedras brancas. Uma herança mais antiga do que a maioria das mágoas na sala. A cada poucos minutos, a Viviane olhava para a Maureen. Lembras-te do teu filho? A Maureen olhou para a Isabela. A Isabela olhou de volta. Juntos. Perto do fim do jantar, o Dominic levantou-se. A sala silenciou-se instantaneamente. A chuva batia no vidro como dedos impacientes. A minha família sabe por que estamos aqui, disse o Dominic. A sua voz não era alta, mas propagava-se. Antes de casar, a minha mãe dá a sua bênção. Sem ela, não há casamento. A Viviane sorriu. Um sorriso perfeito, o tipo feito para fotografias, páginas sociais e tolos. O Dominic afastou-se da cabeceira da mesa e aproximou-se da Isabela. As mãos da Maureen apertaram a cadeira. O Dominic ajoelhou-se. Mamã, disse ele, você abençoa o meu casamento com a Viviane Maro? O salão inteiro pareceu prender a respiração. A Viviane virou a cabeça ligeiramente. Os seus olhos encontraram os da Maureen. Agora, a boca da Maureen ficou seca por um terrível momento. Ela viu o Eli em frente ao portão da escola, mochila azul, inalador vermelho, o seu pequeno rosto a procurar por ela na multidão. Viu o carro preto. Viu todas as formas como o mundo podia punir uma mãe por escolher a verdade. E então, sentiu a mão da Isabela cobrir a dela. Frágil, quente, trêmula, mas certa. A Maureen deu um passo em frente. A senhora Virelli falará por si mesma. Uma murmuração percorreu a sala. A Viviane riu levemente. Ela está cansada. Esta foi uma semana emocional. A Maureen pode dizer-nos o que ela quer dizer. O Dominic não olhou para a Viviane. Olhou para a Maureen. Sem comando, sem pressão,
Apenas um aceno silencioso. A escolha é sua. A Marin colocou o estrado no colo da Isabela e deu-lhe a caneta. A mão da Isabela tremeu violentamente. Por um agonizante segundo, nada aconteceu. A Viviane aproveitou o momento. Vejam, ela mal consegue segurá-la, disse ela. A sua voz suavizou-se para a audiência. Não a devemos humilhar. 2 palavras, disse o Dominic. Esperamos. A sala ficou novamente em silêncio. E Isabela pressionou a caneta lentamente, dolorosamente. Escreveu uma palavra. Não. Alguém ofegou. A Viviane levantou-se demasiado depressa. A sua cadeira raspou no mármore. Ela está confusa. A Isabela continuou a escrever. Não há bênção. A sala irrompeu em sussurros. O rosto da Viviane apertou-se. A Marin fez isto, disse ela. Ela tem andado a encher a cabeça da sua mãe com veneno. Ela quer poder nesta casa. A mão da Isabela moveu-se novamente. Viviane magoou-me. A mãe da Viviane levantou-se. Isto é absurdo. A Isabela escreveu mais uma linha. Marin protegeu-me. A garganta da Marin fechou-se. A Viviane virou-se para ela com lágrimas já a brilhar. Lágrimas perfeitas. Nico, querido, por favor, disse ela, estendendo-lhe a mão. A sua mãe não está bem. A Marin manipulou-a. Ela está sozinha. Quer sentir-se importante. Você sabe como mulheres como ela ficam quando provam atenção. A Marin estremeceu, apesar de si mesma. O Dominic viu-o. O seu rosto ficou mais frio. A Viviane deu um passo em frente, desesperada agora. Ela odeia-me porque vou casar contigo. Ela sabe que quando eu for sua esposa, ela volta a ser o que é. O Dominic finalmente olhou para ela. E o que é ela? A Viviane hesitou. Demasiado tarde. Ela percebeu a armadilha. O Dominic ergueu uma mão. Carlo avançou e colocou um pequeno gravador preto na mesa. O rosto da Viviane perdeu a cor. Dominic, sussurrou ela. Ele premia o play. A própria voz da Viviane encheu o salão de jantar. Amanhã à noite, quando o Dominic pedir a bênção da mãe, vai dizer-lhe que a Isabela me aceita. A voz da Marin gravada respondeu, trêmula mas clara. Eu não vou mentir por si. A não ser que queira que o seu filho desapareça da escola amanhã, regressou a voz da Viviane. A sala congelou. A gravação continuou. Mochila azul, inalador vermelho, portão lateral. As crianças são fáceis de encontrar. Uma mulher à mesa cobriu a boca. Um dos irmãos da Viviane lançou-se meio assento antes de os guardas Virelli aparecerem atrás dele como sombras que ganharam corpos. A Viviane olhou para o gravador como se ele se tivesse tornado numa arma carregada. E então veio a frase final. Você é uma mulher contratada com contas para pagar. Eu sou a sua noiva e a Isabela não pode falar. O Dominic parou a gravação. O silêncio, não um silêncio calmo. O tipo que muda a posse de uma sala. A Viviane olhou em volta e percebeu que a beleza a tinha falhado. Ainda assim, tentou sobreviver. Eu estava zangada, disse ela rapidamente. Eu não quis dizer isso. Ela provocou-me. Ela tem estado contra mim desde o início. A voz do Dominic estava calma. Você ameaçou uma criança. Eu estava emocional. Você abusou da minha mãe. A Viviane abanou a cabeça. Não, não. Eu só queria que ela me aceitasse. Eu amo-te. A Isabela bateu uma vez. Não. Aquela única batida cortou mais forte do que gritos. O Dominic olhou para sua mãe. Depois para a Viviane. A minha mãe ouviu a mentira em você antes de mim. As lágrimas da Viviane deixaram de ser bonitas. Eu fiz tudo isto porque tinha medo de te perder. O Dominic aproximou-se. Você nunca me teve. O rosto dela desmoronou-se. Ele pegou na mão dela por um segundo selvagem. Ela pensou que ele a estava a perdoar. E então, ele tirou o anel Virelli do dedo dela. Lentamente, publicamente. Finalmente, tirem-na da minha casa. A Viviane gritou. Depois, não palavras no início, apenas fúria. A sua família gritou. Cadeiras bateram para trás. Homens Maro estenderam a mão para dentro dos casacos e pararam quando perceberam que todos os guardas Virelli na sala já os tinham marcado. A Viviane apontou para Marin, enquanto Carlo
e outro guarda lhe pegavam nos braços. Você arruinou tudo. Os joelhos da Marin tremeram, mas ela não desviou o olhar. Não, disse ela, mais alto do que se sentia. Você arruinou. A Viviane foi arrastada pelas portas, sob os candelabros que ela esperava que brilhassem sobre o seu futuro. Quando ela se foi embora, a sala não recuperou. Fragmentus. Convidados sussurraram. Parentes Maru discutiram. O tio do Dominic exigiu retaliação imediata. Alguém mencionou a polícia. Alguém mais mencionou dívidas de sangue. A tempestade lá fora batia chuva contra as janelas, como se o próprio mar tivesse vindo testemunhar o colapso. O Dominic ignorou-os a todos. Ajoelhou-se perante a Isabela no centro do salão, à frente da família, rivais, criados e inimigos. O homem mais temido de Newport pegou nas mãos da sua mãe e inclinou a cabeça. Perdoe-me, disse ele. A Isabela olhou para ele durante muito tempo, e então ergueu uma mão trêmula e tocou-lhe na bochecha. Toc, toc. Sim. O Dominic fechou os olhos. A Marin desviou o olhar. Alguns momentos eram demasiado íntimos para uma sala cheia. Mais tarde naquela noite, depois de os convidados terem sido removidos e a família Maru ter sido escoltada para além dos portões sob forte guarda, a Marin encontrou o Dominic no corredor, em frente ao quarto da Isabela. A sua gravata estava desapertada. O seu casaco tinha desaparecido. A máscara controlada tinha rachaduras agora. Ela está a dormir, disse a Marin. Ele acenou com a cabeça. O Eli está com a Rosa na suíte de hóspedes. Comeu 3 pedaços de bolo e perguntou se as mansões da máfia têm sempre sobremesa durante emergências. Pela primeira vez naquela noite, o Dominic quase sorriu. Quase. E então olhou para a Marin. Você foi corajosa. Ela encostou-se à parede. Exausta o suficiente para ser honesta. Não. Eu estava aterrorizada. Coragem não é a ausência de medo. Isso soa a algo que homens poderosos dizem depois de mulheres como eu fazerem o risco. As palavras saíram dela antes que pudesse pará-las. O Dominic olhou para ela. A Marin preparou-se. E então baixou os olhos. Você tem razão. Aquela resposta perturbou-a mais do que a raiva teria perturbado. Homens como Dominic não deviam admitir quando uma mulher num vestido emprestado lhes dizia a verdade. O que acontece agora? Perguntou ela. Com a Viviane. Com todos nós. O olhar dele moveu-se para a porta fechada da Isabela. Os Marrow vão negar o que puderem. Depois vão retaliar. O estômago da Marin apertou-se. Então, não acabou. Não. Ela quase riu. Claro que não tinha acabado. Nos contos de fadas, o vilão era arrastado e a casa ficava segura de manhã. Na vida real, a crueldade tinha primos, contratos, contas bancárias e homens com armas. O Dominic olhou de volta para ela. O seu filho permanece protegido. Ele não se vai juntar ao seu mundo. Não, ele não o vai fazer. Então, a Marin estudou-a. Não havia suavidade no seu rosto agora. Nenhuma promessa romântica, nenhum conforto fácil. Apenas um homem perigoso a tomar uma decisão que o mundo teria de respeitar. Isso devia tê-la assustado. Assustou. Mas por baixo do medo, algo mais se moveu. Uma estranha e relutante confiança. A retaliação veio 3 dias depois. Não na mansão, mas na orla da cidade, numa estrada costeira estreita, onde o carro da Marin engasgou debaixo de um céu cinzento de tarde. Ela tinha insistido em conduzir sozinha até a escola do Eli. O Dominic tinha atribuído um discreto escolta de qualquer forma. A Marin tinha ficado zangada com isso até o primeiro SUV aparecer atrás dela e um segundo bloquear a estrada à frente. Homens saíram. Não homens Virelli, homens Maru. A chuva tinha parado, mas o ar cheirava a oceano e óleo de motor. A Marin trancou as portas com dedos trêmulos. O Eli não estava no carro. Graças a Deus. O seu telefone tocou. Dominic. Ela atendeu com as mãos a tremer. Não desligue, disse ele. Como soube? O seu escolta deixou de responder. Um homem aproximou-se da janela dela e bateu no vidro com uma arma. O ar da Marin prendeu-se. A voz do Dominic baixou. Marin, eu estou aqui. Olhe para mim. O quê? Não para ele. No espelho retrovisor,
Ela olhou para trás do SUV Maro. Luzes de farol apareceram através da névoa. Pretas, rápidas, muitas. A voz do Dominic permaneceu calma. Não destranque nada. Não diga nada quando eu disser. Desça. O homem na janela dela gritou. A Marin não conseguia ouvir as palavras por cima do seu próprio pulso. E então o Dominic disse. Agora. Ela desceu. O mundo explodiu em movimento. Motores rugiram. Portas bateram. Homens gritaram. Pneus guincharam no asfalto molhado. Algo bateu no vidro, mas não o atravessou. A Marin enrolou-se no chão, mãos sobre a cabeça, a respirar como uma mulher a tentar manter a alma dentro do corpo. E então a porta abriu-se. Ela gritou e balançou cegamente. Uma mão agarrou o seu pulso. Marin. Dominic. Ela olhou para cima. Ele estava em pé na porta aberta. A névoa da chuva prateava o seu casaco preto. Os seus olhos selvagens pela primeira vez desde que ela o conhecia. Não de fúria, mas de medo. Estou aqui para você, disse ele. Ela olhou para ele, a tremer tanto que não conseguia responder. O seu olhar passou pelo rosto dela, ombros, mãos, verificando lesões com um pânico controlado que atraía mais do que qualquer confissão poderia ter feito. E então, ele estendeu a mão para ela lentamente, dando-lhe tempo para recusar. Ela não recusou. O Dominic levantou-a do carro como se ela pesasse nada. Embora ela tivesse passado a vida a ser feita sentir-se demasiado grande, demasiado pesada, demasiado inconveniente, demasiado difícil de amar, nos braços dele, por um segundo perigoso, ela não sentiu nada disso. Sentiu-se segura, e isso assustou-a mais do que os homens na estrada. Ele carregou-a para o seu SUV, enquanto seus guardas lidavam com as consequências atrás deles. A Marin não olhou para trás. Não tinha desejo de ver o custo de ser protegida por um homem como Dominic Virelli. Dentro do SUV, ele envolveu o seu casaco à volta dos ombros dela. Você desobedeceu-me, disse ele. A sua risada saiu quebrada. Desculpe. Eu fui suposto agradecer-lhe por atribuir guardas secretos? Sim, disse ele. Apesar de tudo. Ela quase sorriu. E então o seu rosto desmoronou-se. Eu odeio isto, sussurrou ela. Eu odeio o seu mundo. Eu odeio que o Eli precise de guardas. Eu odeio que os seus inimigos saibam o meu nome. Eu sei. E eu odeio que me sinta mais segura quando você me salva. O Dominic ficou quieto lá fora. Começou a chover de novo, suave contra o tejadilho. A Marin desejou poder retirar as palavras. A voz do Dominic estava mais baixa quando respondeu. Você não devia. Eu sei. Eu não sou um homem seguro. Não, disse ela, olhando para ele através das lágrimas. Mas você está a tornar-se seguro para mim. Esse é o problema. Por um momento, nenhum deles se moveu. E então, o Dominic estendeu a mão e afastou uma lágrima da bochecha dela com o polegar. Não possessivo, não a reivindicando, quase reverente. Marin, disse ele, e o seu nome soou perigoso na sua boca pela forma como o disse gentilmente. A porta do motorista abriu-se. O momento quebrou-se. O Dominic afastou-se primeiro. Mas depois daquele dia, tudo mudou. Não rapidamente, não simplesmente. A Marin não caiu nos braços dele porque ele a salvou. Ela era demasiado inteligente para isso. Demasiado cansada, demasiado protetora do Eli. O Dominic não se tornou suave de um dia para o outro. Continuou a ser temido, controlado, violento quando o seu mundo o exigia. Silencioso quando os homens imploravam por respostas. Mas com a Marin, o silêncio mudou. Começou a chegar mais cedo aos quartos da Isabela e a ficar mais tempo depois de aprender as batidas. Praticou sinais mal no início, depois melhor. Sentou-se enquanto a Isabela escrevia, em vez de pedir a Marin para traduzir tudo. A primeira vez que a Isabela lhe respondeu diretamente e ele entendeu sem ajuda, a velha senhora sorriu. O Dominic pareceu que o sorriso o magoou. A Marin viu isso e desviou o olhar. Alguma ternura parecia demasiado privada para testemunhar. O Eli, entretanto, decidiu que o Dominic era provavelmente um vampiro, mas um vampiro educado. O Dominic aceitou esta avaliação sem discussão. Você é dono do oceano? Perguntou o Eli uma manhã enquanto comia panquecas na cozinha da mansão. Não. Você quer ser?
Não. Chefes da máfia comem às vezes esparguete. Que tipo? O Dominic hesitou demasiado tempo. O Eli apontou o seu garfo para ele. Você não sabe, pois não? A Marin riu antes que pudesse parar. O Dominic olhou para ela. O som mudou o seu rosto. Não para suavidade, para fome. Ele tentou imediatamente esconder-se. A Marin parou de rir. O seu pulso não parou. O inverno instalou-se sobre Newport com céus cinzentos e respiração branca contra as janelas. Vá à mansão, outrora fria como um museu, começou a aquecer de pequenas formas. Os estrados da Isabela foram colocados em todos os quartos. Os criados aprenderam sinais básicos. Qualquer pessoa que falasse por cima dela era dispensada. Qualquer pessoa que movesse o seu estrado era despedida antes do pôr do sol. A Marin ficou, não porque o Dominic lhe pediu, mas porque a Isabela lhe pegou na mão uma noite e bateu 2 vezes. Depois escreveu: Fica se escolheres. Não por medo, escolha. Essa palavra tinha se tornado o centro de tudo. O Dominic ofereceu-lhe um novo cargo como defensora pessoal da Isabela. Não uma criada. O seu salário triplicou. A escola do Eli foi assegurada. A sua medicação para a asma foi coberta. Um guarda observava à distância, nunca perto o suficiente para o fazer sentir-se preso. A Marin aceitou com condições. O meu filho não se vai tornar um acessório Virelli. Não, ele vai para uma escola normal. Sim, ele não vai aprender a temer a vida comum. O olhar do Dominic aqueceu ligeiramente. Essa pode ser a regra mais sábia alguma vez dita nesta casa. E eu não respondo a homens que pensam que o dinheiro os torna deuses. Então terá problemas com metade dos meus parentes. Eu já os tenho. Ele quase sorriu. O seu amor começou assim, com discussões, com limites, com quase toques que paravam antes de serem demais, com o Dominic parado do lado de fora da sua pequena casa de hóspedes na chuva, uma noite porque ela tinha estado demasiado abalada depois de um pesadelo para dormir, mas recusando-se a entrar até que ela abrisse a porta. Podes entrar, disse ela. Eu sei. Então por que é que ainda estás lá fora? Porque se eu entrar sempre que quiser, nunca saberás se esta é ainda a tua escolha. A Marin olhou para ele. A chuva pingava do seu casaco preto. O seu cabelo escuro estava molhado. O homem mais perigoso de Rhode Island estava na sua varanda como um pecador à espera de permissão. Ela abriu a porta mais. Então entra porque eu escolho. Ele entrou. Não a tocou. Sentou-se em frente a ela à mesa da cozinha até ao amanhecer, enquanto o Eli dormia no quarto ao lado e o oceano se atirava contra os penhascos lá embaixo. Falaram sobre a Isabela, sobre o Eli, sobre a dor, sobre o terrível esgotamento de ser responsável por todos, e ainda assim, sentir que falharam as pessoas que mais importavam. O Dominic contou-lhe apenas uma coisa sobre o ataque que roubou a voz à Isabela. Aconteceu porque confiei em alguém que sorria demasiado facilmente. A Marin compreendeu. A Viviane lembrou-lhe isso. Sim. E você? Os olhos dele ergueram-se. Ela lembrou-me que a culpa cega os homens. A Marin quis estender a mão para ele. Não o fez. Ainda não. Uma semana depois, o Dominic viu outro homem fazê-la rir. Foi um momento inofensivo. O Carlo tinha trazido um brinquedo de navio para o Eli, e o guarda fez um comentário seco sobre a incapacidade do Dominic de se vestir com cores que não fossem pretas. A Marin riu. O Carlo também riu. O Dominic entrou na sala e parou. A temperatura mudou. A Marin viu isso instantaneamente. O Carlo também viu, que de repente se lembrou de outro lugar onde precisava de estar. Depois de ele sair, a Marin cruzou os braços. Não faças isso. O Dominic olhou para ela. Fazer o quê? Fazer os homens terem medo porque eu ri. A mandíbula dele apertou-se. Eu não gostei disso. A minha risada, o teu conforto com ela. A honestidade devia tê-la incomodado. Incomodou. Mas também aqueceu algo perigoso dentro dela. Você não é dono da minha risada. Não, disse ele. A palavra custou-lhe. E então deu um passo em frente, parando a centímetros de distância. Mas eu quero ser a razão para ela. A respiração da Marin prendeu-se. Os olhos do Dominic desceram para a boca dela por um segundo suspenso. A mansão, os guardas, a guerra, o passado.
Tudo desapareceu. E então o Eli gritou do corredor. Mãe! A Isabela diz. A minha ortografia é criminosa. A Marin deu um passo rápido para trás. O Dominic virou-se, respirando uma vez pelo nariz. O seu filho tem bom timing, disse ele. Ele tira isso de mim. Não, murmurou o Dominic. Você teria sido mais misericordiosa. No início da primavera, a ameaça Maru desapareceu. Não publicamente, publicamente. Houve ajustes de negócios, inspeções portuárias, demissões, um escândalo envolvendo registros financeiros, algumas prisões silenciosas. Privadamente, a família Maru perdeu as raízes que esperavam controlar através do casamento. A Viviane deixou o país em circunstâncias que ninguém discutia na frente da Marin. O Dominic disse-lhe apenas isto. Ela não te pode alcançar. A Marin acreditou nele. Não porque ele era gentil, porque ele não o era. Essa era a contradição com a qual ela tinha de fazer as pazes. A violência do Dominic não era romântica. Não era algo que ela admirasse, mas a sua contenção importava. A sua honestidade importava. Ele não lhe pediu para fingir que o seu mundo era limpo. Apenas perguntou se ela podia ficar ao lado dele, sabendo que ele passaria o resto da vida a manter a terra longe das mãos do Eli. Ela não respondeu durante muito tempo. O Dominic esperou. Isso, mais do que tudo, fez com que ela o amasse. A escolha final aconteceu no salão de jantar. A Isabela pediu o jantar lá numa sexta-feira à noite. Quase 5 meses após a exposição da Viviane, a Marin achou que era uma má ideia. O Dominic achou que era pior. O Eli achou que qualquer sala com velas assombradas de gente rica deveria ser evitada. A Isabela bateu uma vez em todos eles. Não. Então, o jantar aconteceu. Não um jantar de noivado. Não uma aliança da máfia. Não uma performance. Apenas família. A Isabela usava azul. O Eli sentou-se ao lado dela com a expressão séria de um rapaz que se tinha nomeado tradutor assistente. Rosa trouxe comida a mais. O Dominic sentou-se à cabeceira da mesa, mas a cadeira já não o fazia parecer solitário. A Marin sentou-se em frente a ele. Sempre que os seus olhos se encontravam, ela desviava o olhar primeiro. Perto da sobremesa, a Isabela pousou a palma da mão na mesa. Todos pararam. Ela apontou para o seu estrado de escrita. A Marin deu-lhe, mas a Isabela empurrou a caneta para o Dominic primeiro. Ele franziu o sobrolho. Mamã. Ela bateu 2 vezes. Depois apontou para a cadeira vazia ao lado dele, depois para Marin. O coração da Marin começou a bater. Isabela, sussurrou ela. A velha senhora ignorou-a e começou a escrever. A sua mão estava lenta, mas mais firme do que naquela noite terrível. Quero que o meu filho case com a Marin, se a Marin o escolher livremente. A sala parou de respirar. Os olhos do Eli alargaram-se. Rosa fez o sinal da cruz. O Dominic não se moveu. O seu olhar permaneceu no estrado por um longo momento, antes de subir para a mãe. Mamã. A Isabela escreveu novamente. Não serva. Não dívida. Família. O rosto da Marin ardeu. Eu posso dizer-te. O Dominic levantou-se lentamente. Não se aproximou demasiado. Essa distância quase a quebrou. Marin, disse ele calmamente, você não tem de responder a nada esta noite. As lágrimas encheram os seus olhos. Claro que ele diria a única coisa que tornava impossível fugir. Durante anos, os homens queriam respostas dela. Compromissos, sacrifício, gratidão, perdão, necessidades menores, uma vida menor, uma versão menor de si mesma. O Dominic estava a dar-lhe espaço. A Isabela empurrou o estrado para a Marin. Havia outra linha por baixo da primeira. O meu filho precisa de uma mulher que lhe diga a verdade. A Marin precisava de um homem que nunca lhe pediria para abandonar o seu filho. O Eli olhou para cima. Mãe, sussurrou ele. A vovó Isabela está a perguntar se o Dom Dominique pode ser o meu pai? A sala quebrou-se suavemente. A Marin cobriu a boca. Meia risada, meia soluço. O Dominic olhou para o Eli pela primeira vez desde que a Marin o conhecia. O temido Dominic Virelli parecia ter medo da resposta de um rapaz de 9 anos. Só se a sua mãe quisesse isso, disse o Dominic. E só se você também quisesse. O Eli ponderou isto com grave seriedade. Eu teria de usar preto? Não. A mãe ainda teria permissão para te dizer quando estás a rir?
Ela já o faz. A vovó Isabela viveria conosco? A Isabela bateu 2 vezes com tanta força que o estrado saltou. Sim. O Eli acenou com a cabeça como um empresário a fechar um negócio. Então talvez esteja tudo bem. Todos riram através das lágrimas. O Dominic sentou-se ao lado da Marin, sem comando, sem arrogância, sem expectativa, apenas um homem temido por toda uma costa, de pé, em frente à única mulher cujo sim ele não aceitaria à força. Não vou fingir que te mereço porque a minha mãe o diz, disse ele. Não vou fingir que o meu mundo é simples. Não é. Tenho inimigos. Tenho pecados. Tenho um nome que as pessoas temem. As lágrimas da Marin escorreram. O Dominic continuou. Mas sei isto. Não te quero porque salvaste a minha mãe. Não te quero porque te devo. Quero-te porque quando todos os outros viam silêncio, tu ouviste uma mulher. Quando todos os outros viam uma serva, tu ficaste como uma mãe. Quando eu via poder, tu mostraste-me responsabilidade. Viste a minha mãe. Viste o Ellie. E de alguma forma, quando eu merecia menos, tu viste-me. A Marin não conseguia desviar o olhar. E se um dia, disse ele, a voz mais baixa. Agora, não por gratidão, não por medo, não porque a minha mãe o deseja, mas porque você o escolhe. Se um dia você conseguir imaginar uma vida ao meu lado, eu passarei o resto da minha vida a provar que nem você, nem o seu filho jamais ficarão sozinhos. Ninguém falou. Até as velas pareciam paradas. A Marin olhou para a Isabela, a mulher que tinha perdido a voz, mas não a vontade. Olhou para o Eli, a criança que ela tinha escolhido, em vez de qualquer vida mais fácil. E então olhou para o Dominic, o homem perigoso que tinha aprendido que o amor sem escuta era apenas outra forma de orgulho. Passei anos a recusar qualquer amor que me pedisse para desistir do meu filho, disse ela. A voz do Dominic foi imediata. Eu nunca pediria isso. E eu não vou entrar nesta casa como caridade. Nunca. E eu não vou ser possuída. Os seus olhos escureceram. Ninguém te possui. Se eu disser sim, será com a verdade, com o Eli, com a Isabela, sem segredos escondidos. O Dominic aproximou-se lentamente, o suficiente para que ela pudesse detê-lo. Ela não o fez. Então diga sim apenas se me quiser, disse ele. As mãos da Marin tremeram. A Isabela observava com lágrimas nos olhos. O Eli deslizou a sua pequena mão na dela. A Marin respirou fundo. Então, não um dia, sussurrou ela. Hoje à noite. O rosto do Dominic mudou. Não com vitória, mas com descrença. Com uma ternura tão crua que doía ver. Marin. Sim, disse ela, lentamente, honestamente. Mas sim, a Isabela bateu 2 vezes novamente. De novo, até que todos riram através das lágrimas. O Dominic pegou na mão da Marin como um homem a receber algo sagrado. Não a receber algo devido, ele levantou os dedos dela aos seus lábios e beijou-os suavemente. O Eli gemeu. Tenho de ver isto? A Isabela bateu uma vez. Não. E então apontou para o seu bolo. Ele obedeceu feliz. Meses depois, a Marin casou com o Dominic no jardim atrás da mansão. Com o Atlântico a brilhar azul para lá dos penhascos e as rosas a moverem-se suavemente ao vento. Não havia falsos aliados, nem famílias famintas a medir colunas de mármore, nem mulheres em marfim fingindo que o amor era posse. Apenas pessoas de confiança. Rosa a chorar num lenço. Carlo a fazer guarda com olhos suspeitosamente molhados. Eli a segurar o estrado de escrita da Isabela, como se fosse um documento real. E a própria Isabela em azul, a cruz de prata na garganta, a captar a luz do sol. Quando o oficial pediu bênçãos, a Isabela levantou o seu estrado. A sua mão moveu-se lentamente, mas cada palavra estava clara. A família é quem protege a sua voz quando o mundo se recusa a ouvir você. O Dominic inclinou a cabeça. A Marin segurou a mão do Eli. A Isabela bateu 2 vezes. Sim, foi assim que a Marin Hayes, a cuidadora curvilínea que entrou na mansão para proteger a voz de outra mulher, encontrou a sua. Não porque o perigo desapareceu, não porque o mundo da máfia se tornou gentil, não porque o amor apagou cada ferida, mas porque uma mãe silenciosa se recusou a ser impotente.
Uma mulher assustada escolheu a verdade em vez do medo. Um rapazinho lembrou-lhes para que servia a coragem. E um chefe da máfia finalmente aprendeu que a voz mais forte do seu império nunca precisou de gritar. Viviane Maro pensou que o silêncio significava fraqueza. Ela estava errada. O silêncio tinha estado a observar. O silêncio tinha estado à espera.